Olá pessoal, sou Josué Nascimento, do grupo aí de Síndicos Fantásticos, e eu quero compartilhar com vocês hoje alguns assuntos sobre assembleia de condomínio. E é interessante assim que quando normalmente, não sei se isso acontece com você, mas sempre antes de uma reunião de condomínio vem aquela apreensão, principalmente do síndico, do administrador, do gestor, sobre a assembleia. E as assembleias elas são distintas. Alguns condomínios, por exemplo, você tem assembleias tranquilas e outros condomínios você tem assembleias assim, bem conturbadas, né? Então eu quero destacar para vocês aqui alguns assuntos que com certeza vai nos ajudar. Primeira coisa que a gente entende que o síndico ele é uma autoridade. E baseado nisso, você tem que ir para uma reunião de condomínio bastante convicto dessa autoridade. Então, por exemplo, o artigo 1350 do Código Civil diz que o síndico deve convocar uma assembleia anualmente e prevista na convenção, a fim de aprovar orçamento de despesas, contribuição dos condomínios, prestação de conta, eventualmente eleger o seu substituto, eleger o conselho fiscal, os conselheiros, aquelas pessoas que vão estar analisando a movimentação operacional e financeira do condomínio. Então, isso é muito importante. Então, qual é o princípio básico, o começo da Assembleia? O começo é você fazer um edital de convocação. E esse edital ele tem alguns critérios, ele tem alguns princípios que você deve seguir. Tá? O primeiro princípio é que ele deve ser de conhecimento de todos os condôminos. O segundo, que deve constar local, hora, preferencialmente o local deve ser no condomínio. O edital deve ser assinado pelo síndico. Você deve convocar todos os condôminos, de acordo com as normas previstas da convenção. O edital de convocação deve ser exposto em local de ampla circulação. Ele deve ser exposto em local que todos possam ver e tomar conhecimento. Muito importante. O edital ele deve deixar claro a convocação. Deixar claro que é uma convocação de assembleia. E no edital você tem que elencar, você colocar os assuntos que vão ser tratados na reunião. Então você deve colocar uma pauta no edital. E uma coisa muito importante, tá? Essa pauta, tá, que vai estar no edital, ela não pode ser mudada. Eu não posso incluir um outro assunto nessa pauta. Tem que seguir rigorosamente os assuntos que estão ali colocados na pauta, no edital de convocação. Então não pode. Tá? Então ela vem com todos os assuntos, tá? Por exemplo, eleição de síndico, eleição do conselho fiscal, aprovação de despesas e receitas, aprovação de orçamentos para o ano futuro, aprovação de orçamentos de obras que porventura vão ser realizadas no próximo ano, já pode ser incluído no edital. E assuntos gerais. E assuntos gerais são colocações diferenciadas, que podem ser colocações que normalmente são colocações dos condôminos, tá, baseado em assuntos diferentes. O que te leva a você, como síndico, tá, ter essa autoridade? Já falei isso no vídeo anterior. Primeiro, baseado no artigo 1348. Tá? Então, os deveres do síndico. Tá? Então, esse artigo ele respalda civil e criminalmente o síndico. No artigo 1348 fala que o síndico compete assim, convocar a assembleia dos condôminos, dar imediato conhecimento à assembleia da resistência do procedimento judicial e administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, elaborar o orçamento da receita da despesa relativa a cada ano e prestar conta à Assembleia anualmente e quando exigidas. Então, fora da Assembleia, se existir algum período, tá, que possa estar alguém reivindicando o Conselho Fiscal, reivindicando essa prestação de contas, o síndico sem nenhum problema pode estar prestando essa conta. E aí quais são os direitos dos condôminos? Está lá no artigo 1335 do Código Civil, tá? Que é usar e fluir livremente e dispor das suas unidades, usar das partes comuns conforme a destinação
do condomínio, votar deliberações da Assembleia e delas participar, principalmente estando quite com as suas cotas condominais. Então a Assembleia ela pode acontecer de duas maneiras: a Assembleia Extraordinária, Geral Extraordinária, e a Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, ela pode acontecer algumas vezes ao ano, sem nenhum problema. Quando existe, por exemplo, um assunto de emergência, uma obra de emergência, não estava prevista lá o conserto de uma coluna d'água que porventura deu problema. Então você tem que fazer aquele serviço de emergência. Então você pode convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, colocar aquela situação, normalmente já com os orçamentos em mão, 3 orçamentos pelo menos de profissionais capacitados, de empresas capacitadas, para realizarem aquele tipo de trabalho. Então você apresenta e aprova aquele orçamento numa obra dessa de emergência, principalmente se for uma obra expressiva, uma grande obra. Então, e nós temos a Assembleia Geral Ordinária, que é feita uma vez ao ano, que tem como objetivo esses assuntos que a gente já elencou no início. De estar tratando de eleição de síndico, eleição de conselho fiscal, aprovação de despesas de receitas, de despesas e receitas, aprovação do orçamento para o próximo ano e assuntos gerais. Quem tem direito a votar na Assembleia? Então, o direito a votar, que é um direito do condômino, ele tem algumas premissas básicas, alguns pré-requisitos. E um deles, principal deles, é que o condômino esteja quite com suas obrigações financeiras diante do condomínio, ou seja, que as suas cotas, que o seu condomínio esteja em dia. Um condômino inadimplente, ele não tem direito a voto. Uma outra coisa importante: o inquilino daquela unidade quer participar da reunião, então ele precisa ter uma procuração do proprietário. Essa procuração não precisa ter reconhecimento de firma, uma procuração assinada pelo proprietário, e aí aquele morador, aquele locatário, ele tem direito a participar da reunião e tem direito a voto. Então agora eu quero tratar de um outro assunto muito importante, vamos prestar atenção nisso. Algumas assembleias podem ser impugnadas pelos moradores e judicialmente. Então vai uma dica aí. Quais são os pontos principais que eu tenho que ficar atentos para que a minha Assembleia não seja impugnada? Primeiro, fazer uma lista de presença. Tá conduzindo a Assembleia dentro dos parâmetros fundamentais e os parâmetros normais. Então, conduzir uma Assembleia com a lista de presença, fazer uma ata clara, objetiva, respeitando a sequência dos assuntos, dos acontecimentos, não deixar de lançar na ata tudo que foi falado, tudo que foi discutido de maneira objetiva, de maneira clara. A ata deve estar de acordo com o que foi deliberado, sem nenhum acréscimo na convocação, no edital de convocação. A ata, ela tem que, se for uma ata de reunião geral extraordinária, vai a minha sugestão, não precisa ser registrada em cartório. Mas a ata geral ordinária, o correto é que ela seja registrada em cartório. Isso aí é muito importante. E após ser confeccionada a ata registrada em cartório, imediatamente você distribui essa ata para os condôminos, para todos os condôminos. Então são assuntos assim muito importantes que eu devo estar atento. Então, por exemplo, se alguém votar na Assembleia inadimplente, essa Assembleia pode ser impugnada. Se tiver alguma coisa irregular, alguma coisa que foge do edital de convocação, essa ata, essa Assembleia pode ser impugnada. Então, quem pode convocar uma reunião geral ordinária ou extraordinária? O síndico ou 1/4 dos condôminos, caso haja necessária. Então, 1/4 dos condôminos tem respaldo legal para estarem conduzindo, marcando, para estar convocando uma Assembleia. Outro assunto importante em relação a essa impugnação de Assembleia é que normalmente no edital você coloca um horário de convocação da Assembleia. Um exemplo: a convocação a ser realizada no dia tal, no local tal, às 20 horas. Com segunda e última convocação às 20h30, e essa reunião será realizada com o número
de condôminos, de presentes que estiver naquele momento. Então, isso estando claro, após o horário ter atingido o horário da segunda convocação, você pode estar realizando essa assembleia. Então, está tendo muito cuidado de conduzir uma assembleia com critério, com responsabilidade e seguindo passo a passo, de acordo com os pré-requisitos e de acordo também com o respaldo do Código Civil, para que realmente você não tenha problema diante de algumas situações indesejadas. Principalmente reuniões que são conturbadas, que têm discussões que muitas vezes não acrescentam e muitas vezes não são discussões que agregam valor à própria Assembleia e à própria vida operacional do condomínio. Então a gente está atento a isso. E nunca se esquecer, você, como síndico, é autoridade diante de uma Assembleia. Autoridade para conduzir com sabedoria, autoridade para conduzir com domínio próprio, autoridade para conduzir toda a Assembleia, tá? E respeitando ali a pauta, e quando existir alguma situação que alguém, algum condômino se comportar, tá? Tentando tumultuar, você com autoridade, com domínio próprio, com equilíbrio, você vai conduzir, falar, fora de ordem, por gentileza, mas nós vamos estar seguindo a pauta aqui. Tá? Outra coisa, o condômino ele não tem que dizer eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, não. O condômino tem que dizer o seguinte: voto a favor e voto contra. Tá? Claro que pode ponderar, tá? Mas é uma coisa objetiva. O voto é objetivo, a favor ou contra. Nossos serviços da JN Manutenção Predial, eles vão estar relacionados aí no final do vídeo, nosso telefone, e se você precisar de uma consultoria, de uma orientação, o mesmo dos nossos serviços, nós teremos um imenso prazer em estar te servindo, ok? Um grande abraço para você e até a próxima.